Boa tarde, eu sou a Adriana Soares. Vamos continuar a contar a história de uma pomba gira, neste caso da Emanuelísia. Vamos contar a história de Um Olhar Vale Mais que Mil Palavras, da Adriana Matheus. E espero que vocês gostem, tanto quanto eu gosto, porque eu adoro esta história. Vamos lá. Então vamos continuar. Assim que coloquei os pés dentro de casa, ela indagou: quem era aquele jovem? Acho que você perdeu o seu amor pela vida. Se fosse o seu pai ao invés de mim, estaria esta hora com as costas retalhadas pelo chicote dele. Acho que meu pai não faria tal barbárie, sendo ele o pivô de toda a minha desgraça. Afinal, sou eu quem tem de carregar uma maldição nas costas. Quanto ao jovem, conheci-o em uma de minhas caminhadas pela praia. Ainda não estamos a namorar, se é o que quer saber, pois ele é cigano, precisa de pedir permissão ao seu povo para isso. Mas acredite, se ele conseguir a permissão, saiba que irei com ele para onde ele for. Está louca? Só pode ser isso. Sim, aqui é, desculpem lá, a envolver-se com esse cigano. Essa raça é uma raça amaldiçoada por Deus. Vivem como errantes e nómadas. Toda a gente sabe que são ladrões e gostam de tirar a virgindade de jovens ingênuos como você. Irei contar ao seu pai. Não passarei por mais uma sozinha para que a culpa recaia em mim novamente. Está muito enganada se acha que lhe permitiremos envolver-se com esse homem. Onde já se viu? Só pode estar louca. É isso que a senhora pensa de mim? Que estou louca? A senhora já parou para pensar nos meus sentimentos? Porque me nega mais uma vez o direito de escolher. Só quero ser feliz, mãe. Ela baixou a cabeça e prosseguiu. Há quanto tempo você e esse homem se encontram? Conheci-o ontem. Agora sei que você está louca de verdade. Como pode dizer que está a amar uma pessoa que só conhece há 2 dias? Não sei. Isso para mim também não tem explicação. Mas não quero lutar contra o que sinto. Não quero ser sensata o tempo todo, não quero saber se existe lógica ou razão para todos os factos. Só quero ser feliz. Por favor, mãe, deixe-me ao menos tentar. Sou um ser humano e tenho o direito de errar, cair e aprender. Tudo bem, mas quero que esse rapaz venha falar com o seu pai. Se ele for um homem de bem, não recusará isso. Não sei mais o que falar com você, sempre trocando os pés pelas mãos. Concordo que você tenha direito a ser feliz e tentar uma nova chance com outra pessoa, mas aquele homem, Emanuelísia, não sei. Acho que ele não é uma boa pessoa. Há alguma coisa nele que me diz que vai decepcioná-la muito. Ei, alto lá, dona Constância. A bruxa aqui sou eu, lembra-se? Disse eu sorrindo. Não me lembro disso. Ou acha que não sei o que anda a ler às escondidas? Só não entendo porque a senhora não controlou e espiou a Eulália desse jeito também. Talvez seja por não tê-la espionado, como você está dizendo, que aprendi a não deixar que nada mais me passe despercebido. Não quero levar outra vez a culpa de ter sido uma mãe relapsa. Não quero ver os olhos de acusação do teu pai e não quero nenhum filho me chorando pelas costas. Aprendi com os meus erros, Emanuelísia, e não me permitirei errar de novo. Deixa-me pôr assim, aqui por aqui um bocadinho. Assim. Onde é que eu vou? Espera lá. Espero que tenha aprendido com o seu erro também. Ela saiu em direção à cozinha sem me dizer mais nenhuma palavra. Embora ela estivesse coberta de razão, eu estava cega demais para ouvir ou aceitar qualquer conselho de quem quer que fosse. Havia 2 fatores muito importantes que não posso deixar passar. Um deles era o facto que eu havia duvidado de Deus. De certa forma, o tinha desafiado. O outro era que eu estava carente e, afetivamente, isso ajudou e muito para que eu me envolvesse com um desconhecido. Uma mulher jovem não deve ficar tanto tempo sozinha, pois acaba se tornando uma presa fácil para qualquer predador. Isso não quer dizer que temos de sair por aí vulgarizando e expondo o nosso aparelho à vergonha do acaso. Mas também não temos de nos isolar da humanidade, embora algumas pessoas não saibam o limite disso. Talvez eu não seja a pessoa mais apropriada para dizer, pois fiz coisas que me denegriram, não só moralmente, mas também levaram minha alma a viver para sempre
entre dois mundos. Deixa-me pôr assim. Agora já está melhor. Agora já está melhor. Vamos lá continuar. Onde é que isto vai? Entre dois mundos. Espero, porém, não ser seguida, mas ouvida, pois não vejo a ninguém, não desejo a ninguém que passe o que eu fui obrigada a passar. É fácil, talvez, aprender com os erros dos outros quando ouvimos ou lemos uma história. O problema é aprender com os próprios erros, pois o ser humano não admite, em hipótese alguma, que está errado. E se o destino lhe envia o seu pago, ele não é capaz de entender que foi por alguma falha que cometeu. Em vez disso, questiona Deus com as suas lamúrias constantes. Ninguém é perfeito o tempo todo. Errar, por certo, é humano, mas persistir em errar é imperdoável. Deitei-me cedo, naquele dia, e dormi o sono dos anjos. Minha mãe nada comentou com meu pai sobre o que falámos, o que me deu a chance de mais um encontro com Henrico. Acordei cedo, como de costume, e fui à cozinha preparar o pequeno almoço de todos. Não queria que minha mãe dissesse que eu não fazia nada em casa. Aliás, eu não queria dar motivo algum para que alguém se intrometesse na minha vida. Preparei um banho de ervas. Usei alecrim do campo, rosas vermelhas e uma pitada de canela. É um banho para atrair o amado. Usei uma saia branca de renda, uma blusa preta e coloquei o corpete por cima. Queria ficar parecida com as mulheres do povo dele, queria agradá-lo de todas as formas. Deixei os meus cabelos presos em um coque com uma presilha de marfim que havia ganho da minha tia no aniversário. Arrumei uma pequena cesta com frutos e guloseimas especiais que havia preparado para dar ao meu amado. Comecei a partir daquele dia a pregar contra a tradição e contra os princípios dela, pois comecei a usar a magia para prendê-lo através da comida e do aroma. Eu não estava a pensar nas consequências, não queria pensar, estava cega de paixão. Pulei a janela, como já era habitual, e saí nas pontas dos pés para não acordar ninguém. Quando cheguei à encosta, ele já lá estava. Caminhei devagar para não assustá-lo, enquanto assim podia observá-lo. Ele trajava calça preta, dobrada até aos joelhos para não molhar a barra, e blusa de seda branca. Havia amarrado o cabelo em um rabo de cavalo. Parecia um corsário, como o dos meus sonhos. Meu coração quase parou ao vê-lo vestido como um cigano. Ele caminhou lentamente e parei a uns 15 metros de distância para observá-lo melhor. Ao ver-me, veio em minha direção. Você está linda. Parece uma rainha cigana, disse ele, ao estarmos frente a frente. Senti o meu rosto queimar-se naquele momento. Baixei a cabeça envergonhada. Não dormi bem esta noite, disse ele. O que houve? O que aconteceu? Nada de mais. Acho que posso resolver sozinho um contratempo. Mas sua imagem não saiu das minhas lembranças. Eu a amo. Confesso que estou preso aos seus encantos. Não consigo mais pensar na minha vida sem você. Então, você conversou com os anciãos? O que eles disseram? Perguntei animada. Sim, conversei. Eles disseram que se é essa a minha escolha, que assim seja. Ele mentiu para mim. Porém, eu estava tão iludida que não percebi os sinais em seus olhos, dizendo-me o contrário. Pulando em seus braços de tanta felicidade, disse: Jura? E saiba que eu sabia que você saberia convencê-los. E quando você me irá levar para conhecer sua família? Quero conhecê-los. Você não sabe o quanto estou feliz. Saiba que aceito tudo para poder ficar com você. Prometo agir e comportar-me exatamente como mandam os costumes. Ele estava com os olhos tristes, mas não dei importância. Sugeri para a minha mãe que era por causa dos problemas pessoais que ele disse ter. Fui uma egoísta e tola, confesso, e deveria ter sido mais atenta àquele olhar mais transparente que a água. O amor é lindo e maravilhoso, faz-nos fortes e capazes de qualquer coisa. Mas quando esse amor vem acompanhado de paixão, ele nos deixa cegas e tolas. A verdade estava dentro dos olhos dele e gritava para que eu a visse. Mas eu, de forma egoísta, preferi ver o que me convinha. Acreditei que Henrique, ao ver-me tão afoita e feliz, não quis magoar-me. Mas os dias foram passando e a mentira foi crescendo. Ele nunca quis conhecer os meus pais, pois sempre dizia que não poderia colocar os pés em um lugar onde a sua cultura e os seus costumes não eram aceitos. Apanhei muito do meu pai por causa de Henrico. Nosso namoro era às escondidas, minha mãe quase não falava comigo dentro de casa por não aceitar o meu comportamento. Era mais forte do que eu.
embora eu estivesse sofrendo por causa disso. O meu corpo vivia cheio de hematomas devido às muitas surras que levava, mas nada me importava. Só queria vê-lo, sempre, mesmo por poucas horas, e correndo o risco de ser flagrada pelo meu pai. Meu irmão foi embora para Londres, depois recebeu um convite de Maxwell de morar com ele e Eulália. A vida de todos estava seguindo, porém, eu estava presa a uma louca e cega paixão. Quase não comia e mal dormia. Henrico, por alguma razão ainda obscura, começou a se afastar. Eu ficava horas na varanda a olhar o horizonte, esperando alguma notícia, pois ele sempre me enviava um byte, Tiner, que é um jovem rapaz, para me dar os seus recados. Mas cada vez eu esperava mais e mais e ele não aparecia. Os dias foram seguindo, até que tomei, por fim, uma decisão e que, por certo, foi a causa de toda a minha desgraça. Voltei às cavernas. Depois de 8 meses, sem me importar com a magia. Esperei que todos adormecessem e segui na calada da noite. Levei comigo uma tocha para iluminar o caminho. Eu estava totalmente enlouquecida, pois não me preocupei com nada, nem mesmo se um ladrão ou coisa pior me abordasse no meio do caminho. Chegando à caverna, estava tudo como eu havia deixado a última vez, porém a poeira havia tomado todo o lugar. Imediatamente, acendi as tochas nas paredes e comecei a limpeza minuciosa. Depois de tudo arrumado e brilhante, procurei pelo velho livro de feitiços e poções de Eleonor. Revirei o lugar até que o encontrei debaixo de uns caixotes velhos. Mal comecei a manuseá-lo, caiu ao chão uma espécie de bilhete. Curiosa, peguei para ler e fiquei admirada ao ver que estava endereçado a mim. Era de Eleonor e dizia: eu sabia que você voltaria a este lugar na hora de suas aflições. Como eu lhe disse antes, ressalto agora: pare e não faça o que está a pensar fazer. Não use a magia para manipular os sentimentos de outra pessoa. Você não tem o direito de fazer isso. Não pode praticar magia para uso próprio. Avisei-a. Você desafia os senhores do destino e agora está a colher a sua paga. Se prosseguir com essa ideia, irá receber a maior de todas as punições, a solidão. E acredite, ninguém consegue viver sendo desprezado e humilhado por todos os que a cercam. E Manuelísia, por fim, eu lhe imploro, você está perto de cometer um sacrilégio contra a sua alma. Não ultrapasse os limites da razão, não perca a cabeça antes de ter a certeza que o que você quer é exatamente isso. Acredite, nenhum homem merece isso. Sempre soube que você era fraca, mas mesmo assim confiei a você os meus poderes. Confesso que esperava muito mais de si. Não quis ler o restante daquele bilhete. Rasguei-o antes de o terminar. Eu sabia que Eleonor estava coberta de razão, mas sentia-me abandonada e desprezada. Eu precisava dar fim à minha dor. Acendi o caldeirão, não o comum, mas o dos feitiços, e comecei a preparar uma poção mágica. Depois de pronta, guardei-a dentro de um frasquinho. Fiz umas conjurações, recitando algumas palavras em aramaico, língua que aprendi nos livros de magia de Eleonor. De repente, no meio das brasas que aquecia o caldeirão, começou a aparecer uma forte luz que quase me cegou. Afastei-me imediatamente para não ferir os olhos. Foi quando escutei uma gargalhada que, além de ecoar por toda a caverna, fez as paredes estremecer. Afastei-me cada vez mais da fogueira, encolhendo-me a um canto. Tapei os olhos com as mãos, pois realmente fiquei com medo. Uma voz tenebrosa falou: não se assuste, minha bela dama. Vim aqui atender ao clamor. Eu lhe avisei que quando todos se tivessem afastado de si e quando o seu Deus não ouvisse mais, eu voltaria. Abri os olhos lentamente e vi na minha frente uma figura cuja aparição já me gelou a alma. A besta estava de volta, mas não na sua forma. Não era mais meio homem como da primeira vez que julguei ter sonhado. A besta agora era um bode negro de 1,80 m, com um pentagrama de ouro no meio da testa, entre os enormes chifres. Ele me sorriu. Não posso buscá-la, minha donzela, contra a sua vontade, mas posso ajudá-la a livrar-se do seu sofrimento ou posso torná-la um pouco mais leve, quem sabe. Não quero e não preciso de nada vindo de si, seu demónio. Afaste-se de mim. Disse isso, colocando para fora da minha camisola com o crucifixo. Ao vê-lo, a besta apenas deu outra gargalhada. Acha mesmo que com tanta amargura e mágoa no coração conseguirá me repudiar ou me banir com o seu amuleto?
criança tola! Sou a verdade escondida por detrás das suas mentiras. Pode enganar todo mundo com o seu jeito de boa moça, mas conheço os seus desejos mais ocultos. Vejo a noite em seu leito e sei o que você quer. Dizendo tais palavras, a besta avançou sobre mim, tirando-me o crucifixo do pescoço. Ao tocá-lo, para meu espanto, o crucifixo derreteu-se como água fervente no fogo. Se eu assim o quisesse, você estaria contra a sua vontade nas minhas mãos. Sou subtil e gosto de esperar que me peçam, disse ele. Você acha mesmo que cederei às suas vontades? Novamente a gargalhada seguida da resposta. Eu não acho, tenho a certeza, minha cara. Além de mais, a senhorita não tem muita escolha, pois neste exato momento o seu cigarro se diverte com outra mulher. É mentira, você está-me a testar e sabe até... e sabe até que ponto resisto. Peço desculpa, tem aqui um erro ortográfico. Não preciso da sua ajuda. Eu mesma posso fazê-lo se render aos meus encantos. Como? Com essa mísera poção? Novamente a gargalhada. Sim, confio no que Leonor me ensinou. Sei que serei capaz de prendê-lo a meu modo. Não confio muito na sua mestra, minha querida, pois hoje ela é minha escrava. Não acredito em nada do que está a dizer. Afaste-se de mim. Enfurecida, a besta, pegou-me pelo pescoço e levou-me até ao caldeirão, fazendo-me ver sobre o líquido que borbulhava, onde estava Henrico e o que estava a fazer. Ele estava numa festa cigana, dançando alegremente, ao lado de uma jovem cigana de cabelos negros. Eles bailavam, como borboletas ao vento, e brindavam vinho em taças. Seus olhos eram para a felicidade, pura felicidade, e pareciam enamorados. Em seguida, a besta, mentalmente, fez-me ver... Meu Deus, tantos erros. Fez-me ver onde estava Eleonor. Um lugar escuro e sujo, cheio de pessoas maltrapilhas e sujas. Era um lugar onde o sol não brilha, as plantas não crescem. Era um lugar onde as pessoas devoravam-se umas às outras. Nunca em toda a minha vida terrena havia visto um lugar tão horripilante. Umbral. Embora atordoada e enfraquecida, com aquela visão do purgatório, soltei um grito de ódio e revolta. Não me preocupei com a situação de Eleonor. Só via à minha frente a face de Henrico ao lado daquela mulher. Eu queria sair dali, naquele momento, e iria até onde ele estava para rasgá-lo com as minhas unhas. No entanto, a besta ao meu lado se deleitava com a minha dor. Aposto como em mentira as coisas que me mostrou. Fez isso somente para que eu ficasse fraca e cedesse ao que me sugere. Novamente a besta enfureceu-se comigo, agarrou-me pelos 2 pulsos, dizendo: sua raça de macacos pode me acusar do que bem entender, mas não me pode chamar de mentiroso. Não tenho culpa se vocês são fracos e sucumbem facilmente aos desejos da carne. Não menti para você, Henrico mentiu, e ele continua a mentir. Ele jura amor eterno e está comprometido com outra mulher. Ele disse que nunca a magoaria e a quem mais a faz chorar. Ele disse que a protegeria, mas agora se derrete com outra mulher. Você é uma tola. Deixe-me ajudá-la. Eu lhe dou a minha palavra de que ele será seu. Nunca farei acordos com você. Por meus próprios meios conseguirei tê-lo de volta. A besta deu um urro que quase abalou as estruturas da caverna. Vou embora porque não quero me aborrecer ainda mais com você. Mas voltarei muito em breve, pois sei que me implorará para fazermos o nosso acordo final. Dizendo isso, a besta rodopiou, sumindo no espaço à minha frente. Eu estava com medo, assustada e sem saber como agir, mas precisava ter coragem. Uma coisa era certa. Eu iria lutar com todas as minhas forças para ter de volta aquele homem que eu supunha ser o verdadeiro amor. Saí da caverna com as pernas bambas até que presenciei. Vi o dia já raiando. Precisava de ser esperta e chegar à minha casa antes que meus pais acordassem. Foi uma correria, mas consegui chegar a tempo. Pulei a janela. Quando percebi que já havia movimento do outro lado da porta, tirei rapidamente as roupas e entrei debaixo dos cobertores, ficando bem quieta para que pensasse que eu ainda estava a dormir. Ouvi quando minha mãe se despediu do meu pai na porta. Depois ela deu café para as gêmeas. Quando pensei eu
que estaria tudo bem, minha mãe entrou pelo meu quarto dizendo: não finja que está a dormir, pois eu sei que não está. Quero que se levante e me diga onde é que esteve até agora. Fui às cavernas. Havia muito tempo que eu não ia até lá, levantei-me meio ressabiada. Está a mentir para mim. Foi se encontrar com aquele déspota. Não, estou realmente dizendo a verdade. Fui até às cavernas, na encosta. E o que foi lá fazer? Perdeu o juízo saindo àquelas horas da noite. E se a maré estiver cheia? Podia ter-se afogado ou ficado ilhada lá durante semanas e nunca iríamos adivinhar o que lhe aconteceu. Não sei mais o que pensar ou o que fazer com você, Manuelísia. Sabe muito bem que seu pai não tem limites. Quando ele começa a bater, não consegue parar. Uma hora dessas, ele acaba por a matar à pancada. A senhora torce para que isso aconteça, não é? Saiba que seria um alívio para mim se acontecesse. Pelo menos a minha vida deixaria de ser o inferno que é. Não fiz nada de mais e vocês me acusam o tempo todo de estar sendo promíscua entre tantas outras coisas horríveis. Não estou me encontrando com Henrico. E se a senhora quer, há 2 meses não nos falámos e ele foi embora. Não era o que vocês queriam? Vocês conseguiram afugentá-lo de mim. Ele não volta mais. Caí em choro profundo. Culpava meus familiares por Henrico ter se afastado de mim. Não queria ver a verdade. Ele só quis brincar com os meus sentimentos enquanto a sua noiva não chegava. Sim, Henrico estava noivo desde o nascimento. Essa era o grande problema que ele me disse ter no nosso primeiro encontro. A notícia chegou até mim pela minha mãe, que disse ter ouvido o boato na cidade. Mas, como eu disse, estava cega, nem ouvia ninguém. Minha família não interferiu, mesmo eu estando a namorar às escondidas com ele. Porém, meu pai é quem colocava na parede. Esperem lá. Porém, meu pai é quem o colocou na parede, certa vez, e quis saber dele quais eram as reais intenções comigo. Henrique zombou da minha família e caluniou-me, dizendo que eu era uma desfrutável e que havia muito tempo que eu já não tinha nada para que fosse selado. Meu pai esbofeteou e espancou-me. Eu e Henrico continuámos nos encontrando às escondidas, só que ele era muito agressivo comigo. Eu achava que Henrico estava daquela forma por o meu pai o ter humilhado e esbofeteado. Não queria ver o que Henrico estava somente esperando o momento de poder me seduzir e depois me desencantar, como tantas que ele conheceu. Eu não queria ver que Henrico pertencia ao povo cigano e que eu jamais me enquadraria naquele meio. Depois da conversa que tive com a minha mãe, ela me abraçou muito enquanto eu chorava inconsoladamente. Estava decidida a deixar de lado aquele amor. Permaneci durante semanas dentro da casa. Só chorava, não comia, não bebia, não queria ver a luz do sol ou ter qualquer proximidade com as pessoas. Até que certa noite o rapaz que sempre me trazia bilhetes bateu na janela do meu quarto para me entregar o recado dele. A princípio não quis aceitar, mas o rapaz disse que era urgente. O bilhete dizia o seguinte: Espanha, 20 de março de 1833. Minha amada Emanuelise, sei que estou em falta contigo e peço-lhe humildemente perdão. Tive muitos problemas aqui com o meu povo, fui colocada em uma prova de fogo, arranjaram-me um casamento de conveniência, mas jamais poderei casar-me com outra mulher que não seja você. Estou disposta a assumir o nosso amor e quero que seu pai me dê a oportunidade de provar isso. Quero estar junto aos seus, em sua casa, e oficializar o nosso amor. Minha amada, se me perdoar, encontre-me amanhã bem cedo, perto à encosta do farol. Henrique González Lopes. Minhas pernas tremeram e eu não sabia se era de fraqueza ou de esperança. Mas, naquele exato momento, minha mãe chegou. Do lado de fora da minha janela, atrás do rapaz que me trazia o recado. Entregue-me esse bilhete agora, Emanuelísia. Leia. Não irei ao encontro dele, se é o que está a pensar. Eu estava fraca demais para retrucar. Olhei para o rapaz e mandei dizer a Henrico que não iria. Voltei para a cama. Minha mãe, porém, surpreendeu-se com a minha atitude. Despachou o mensageiro e entrou em casa. Seguindo em direção ao quarto, ela dizia admirada: Você não irá ao encontro daquele crápula? Será que resolveu tomar juízo? Nada consegui responder. Meu corpo todo doía muito e sentia calafrios. Minha mãe então aproximou-se de mim, colocou a mão na minha testa. Emanuelisa, minha filha, você está a queimar em febre. Meu Deus, o que é que você tem? Nada consegui dizer, apenas batia o queixo de frio. Imediatamente ela correu até à casa mais próxima para pedir a alguém que fosse chamar o Dr. Helvérico. Voltou
aqueceu uma chaleira de água, mas percebeu que eu estava desmaiada. Não me lembro de muita coisa depois disso, só de acordar com o Dr. Helvérico ao lado da minha cama, fazendo perguntas de quanto tempo estava assim sem comer. Não tenho tido fome. E a menina acha que vai aonde com essa atitude? Não penso ir a lugar nenhum, doutor. Só não tenho mais vontade de viver. Ah, sim? E essa falta de vontade de viver, creio que deve ter um nome, não é mesmo? Corei ao perceber a perspicácia dele. Isso já não importa mais. Nada mais importa. Oh, mas é claro que importa. Acha que ficar doente e até vir a falecer vai resolver os seus problemas? Olhe, menina, aceito o conselho deste velho amigo. Ninguém neste mundo vale o preço tão alto como o de a menina estar a querer pagar. Viver é a única coisa realmente importante nesta vida. Se tivermos inimigos, temos de viver e lutar para vivermos bem. Se tivermos um amor, temos de viver e lutar para sermos felizes ao lado dele, mesmo que isso nos custe um preço muito alto. Mas o que não podemos é entregar os pontos na primeira derrota. Inimigos se vence com sorriso e batalhas com luta. Pense nisso e levante-se dessa cama. Pare de agir como uma tola. Conheço-a desde criança e você sempre foi a mais forte e sábia desta casa. Nossas famílias não aceitam o nosso amor. Conversarei com os seus pais sobre isso. Eles não vão ouvir. Henrique é cigano. Temos um problema então. Mas nada que uma boa e franca conversa não resolva. Agora, conte-me o que esse rapaz significa para a senhorita e quais as reais intenções dele. Contei-lhe tudo, desde o começo, e entreguei-lhe o último bilhete de Henrico que minha mãe, afoita, por eu estar doente, deixou cair no chão. O doutor Helvérico leu atentamente. Depois de me ouvir em silêncio, balançou a cabeça positivamente e saiu do meu quarto dizendo: não quero saber de ter de vir vê-la nesse estado novamente. Quanto ao resto, deixe comigo. Não demorou muito. Meus pais entraram para verificar como eu estava. Minha mãe disse em nome dos dois. O doutor conversou connosco e pediu-nos para dar uma chance ao tal cigano. Fiquei a olhar para os dois, sem nada dizer, apenas à espera de uma resposta. Foi o meu pai quem continuou. Aceito conversar com esse indivíduo, mas somente porque o doutor pediu-me, dizendo que lhes ajudaria a melhorar. Quero, porém, que fique bem claro. Não o quero dentro de minha casa e não aceito filha perdida. Caso isso aconteça, esqueça que existimos. E isso também serve, caso resolva casar com esse monte de estrume. Dizendo aquelas palavras amargas e ofensivas, meu pai saiu sem nada mais dizer, a mim e a minha mãe. Ela olhou para mim, sentada num canto da minha cama, com o coração em prantos, pois não sabia se ficava feliz ou triste por o meu pai dizer tudo aquilo, e daquela forma tão deprimente. Então, depois de muito me analisar, falou. Tem aqui um erro. Seu pai mandou-me ir até à vila procurar por aquele déspota e pedir-lhe que venha até aqui para falar com ele. Quero que saiba que faço contragosto somente porque seu pai me pediu. Amanhã irei pela manhã. Agora vou preparar uma canja para si e o jantar para o seu pai. Quando estiver melhor, quero que me responda a algumas perguntas. Agora, fiquei deitada e tento repousar. Minha mãe saiu, atirando o Shaila por cima do ombro e batendo a porta. Queria que as coisas tivessem sido diferentes. Queria que eles tivessem aceito Henrique com o coração aberto. Mas, ao menos, eu tinha a esperança de que, com o tempo e a convivência, eles pudessem mudar de opinião. Minha mãe voltou ao meu quarto para me trazer a canja, mas não abriu a boca para falar comigo. Fiquei a observá-la enquanto ela pegava na tigela vazia e algumas roupas sujas para lavar no dia seguinte. Adormeci profundamente devido à medicação que o doutor me havia dado. Acordei, já era alto dia, o sol entrava insistentemente no quarto, fazendo-me abrir os olhos forçosamente. Escutei barulhos e vozes vindas da sala. Meu pai parecia exaltado. Levantei-me lentamente, pois ainda estava muito fraca. Vesti o roupão por cima da camisa, seguindo em direção àquelas vozes exaltadas. Para minha surpresa, vi Henrico assim que passei pela porta. Ele estava de frente a mim, meu pai de costas. Ao vê-lo, percebi que dele saíam luzes. Ficámos parados a olhar. Não precisámos de dizer nada. Nossos olhares falaram por nós e neles havia muitas saudades e esperança. O que eu mais queria naquele momento era abraçá-lo, mas senti minhas pernas fraquejarem e caí. Não vi mais nada à minha frente. Senti tudo girar,
Queria pedir ajuda, mas as palavras não me saíam da boca. Vamos ficar por aqui. Temos mais ou menos 30 minutos, para não ficar assim muito cansativo. E amanhã gravamos mais uma aulinha. Uma aulinha é a história de uma pombagira fantástica. Eu, como adoro a minha pombagira, adoro mesmo. Ela nunca me deixa ficar mal. Então decidi partilhar alguma pesquisa que eu fui fazendo sobre esta área. Beijinhos no coração, chamo-me Adriana Soares, que acho que não vos disse o meu nome, e espero que vocês estejam bem. Beijinhos.